Habituámo-nos, pela força do processo de socialização do meio social em que cada um de nós se desenvolveu, a ver as coisas dicotomicamente, como normais ou como anormais, umas como belas e outras como feias, umas como santas e outras como pecaminosas, umas como livres e outras como escravas, umas que parecem bem e outras que parecem mal. Ora viva, eu sou Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor, e vou hoje fazer algumas considerações sobre a minha obra intitulada Crítica dos Bons Costumes. Numa perspectiva sociológica, tudo é normal, mas tudo é igualmente anormal. Tudo é bom, mas tudo poderá ser mau. A valorização da apreciação que fazemos do mundo, das pessoas e das situações, dependerá sempre dos padrões da aferição mediante os quais os indivíduos operam os seus juízos de valor. Por outro lado, aquilo que num determinado período histórico de uma sociedade ou de uma comunidade se considera anormal, poderá mais tarde vir a ser resgatado como normal e até incentivado, ou certos comportamentos passarem a ser inclusivamente premiados por aquilo que antes eram precisamente punidos. Mas mais, o que se considera normal ou anormal não o é em toda a parte do mundo. É que nem todas as culturas fazem a mesma leitura da vida de modo uniforme. O mesmo comportamento numa sociedade pode ter em determinado contexto um significado e noutro contexto um significado bem diferente. Basta pensarmos que um sujeito pode ser incriminado e condenado por ter matado um indivíduo, mas pode receber honras de herói por ter aniquilado muitos inimigos numa batalha pela sua pátria. Não há dúvidas, vemos de acordo com as lentes que temos nos olhos, e as lentes podem ter várias cores e tonalidades, assim como vários tipos de graduação. Tal é o papel e a importância dos sistemas de conhecimento que orientam o nosso olhar e nos permitem interpretar a realidade. E esses são-nos dados pelo optometrista social e cultural em que fazemos o processo de socialização, ou então de acordo com a classe social a que pertencemos, ou dos interesses que nos fazem mover em determinadas circunstâncias da nossa vida. Por isso, o título deste livro, Crítica dos Bons Costumes. O que é bom para uns será bom para outros. O objetivo dos textos que constituem este livro não é, pois, o de favorecer um lado em detrimento de outro, ou procurar defender posições, por mais esteticamente interessantes que se apresentem, ou politicamente corretas que se revelem. O objetivo central deste trabalho é o da desconstrução e, se necessário, a construção do objeto analisado em causa. Naturalmente que alguns raciocínios serão mais sociológicos do que outros, mas não é propósito deste trabalho transformá-lo num manual para quem quer que seja. Tão somente pretende o autor, com ele, incentivar e auxiliar os leitores a exercitarem o seu sentido crítico da vida e para a vida. E isto porquê? Porque, como dizem alguns sociólogos, a vida é um palco, no qual os autores e atores representam papéis para uma determinada audiência, mas que, quando a peça ou o seu papel assim o determinam, os atores regressam aos bastidores para aí se comportarem de forma mais espontânea e sem as máscaras que os papéis na vida cotidiana lhes impõem. Então, a crítica, mais concretamente o espírito crítico, servirá para nos alertar e metodicamente desconfiarmos daquilo que está perante nós a ser representado ou apresentado quando nos relacionamos ou estabelecemos relações sociais no palco da vida. É que nem tudo o que parece é, e nem tudo o que é parece.
Não se trata de uma atitude de cinismo perante a vida, ou simplesmente desconfiar por desconfiar. Trata-se de estar alerta, de aplicar a dúvida como método, usando a racionalidade possível para não nos deixarmos trair pelas primeiras impressões ou pelas emoções e fazermos julgamentos infundados ou distorcidos. Este livro apresenta um fio condutor que norteou a sua elaboração nos diferentes momentos de um processo que é sempre complexo e árduo. Ser simples, transparente nas análises e objetivo, com o propósito de conduzir o leitor à observação atenta e crítica. As temáticas são diferentes, é certo, todavia não deixou de haver uma preocupação basilar permanente no pensamento do autor. As pessoas e as formas como elas estabelecem e mantêm relações sociais e as consequências que poderão advir das decisões por si tomadas no decurso da vida. Nada acontece por acaso ou por determinação de entidades que comandam as nossas vidas. Tudo acontece humana e socialmente porque tomamos decisões, ativas ou passivas, e estas produzem sempre os seus efeitos em algo, direta ou indiretamente, de forma determinística ou aleatória. Como os casos aqui expostos nem sempre estão relacionados entre si, sugiro ao leitor tomar a liberdade de saltar os pontos de cada texto que entender, de acordo com o seu grau de curiosidade ou interesse, não se sentindo obrigado a fazer uma leitura corrida do primeiro ao último ponto do livro, pois tal não se torna necessário para a compreensão das mensagens que nele se pretende deixar. Boa leitura.